Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou a Juliana Bergamo, sou editora do Prêmio Inspiradoras. A premiação é uma parceria entre o Universa, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon, que é uma organização da sociedade civil que realiza ações e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. A gente se uniu e assumiu a missão de procurar mulheres pelo Brasil todo que realizam trabalhos de impacto em 3 causas: o câncer de mama, que é o nosso assunto de hoje, a violência contra a mulher e a equidade de gênero. Ao todo são 7 categorias e em cada uma delas concorrem 3 candidatas, com exceção de uma categoria, que é acesso à justiça, que a gente tem uma dupla concorrendo junto. Então, ao todo são 22 finalistas. E no site da premiação você pode conferir as histórias de cada uma delas e os vídeos e perfis. O endereço do site está aqui na descrição do vídeo da live. A gente vai anunciar as vencedoras no dia 23 desse mês, no evento de premiação, que vai ser transmitido no YouTube, no Facebook e no Twitter. A gente está fazendo então essa maratona de lives com as finalistas. A primeira foi ontem, com 7, um encontro para cada categoria, e a gente vai poder, nessas ocasiões, conhecer melhor quem são as finalistas de cada categoria. Ontem o encontro foi sobre a categoria Inovação em Câncer de Mama. E hoje a gente vai falar de novo sobre câncer de mama, mas de um outro ponto de vista, com as finalistas da categoria Informação para a Vida. As lives estão acontecendo dentro dos 21 dias de ativismo, um período que acontece simultaneamente em várias partes do mundo, para chamar atenção para a causa da violência contra a mulher. E para começar, então, eu vou apresentar as nossas finalistas que estão aqui com a gente hoje. Está aqui com a gente hoje a Amanda Maria de Almeida, que é pernambucana. Ela vive em um bairro chamado Areias, em Recife, um lugar que é bastante desassistido pelo poder público. Foi lá que aconteceu o primeiro caso de morte do coronavírus no Nordeste. Mas ali, apesar de tudo isso, tem um oásis no que diz respeito à saúde das mulheres, ao acesso à saúde das mulheres no tratamento de câncer de mama, e isso graças ao trabalho da Amanda na Associação Areias e Saúde e Cidadania. Amanda, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, boa noite. Boa noite. Está aqui também a deputada federal por Santa Catarina, Carmen Zanotto. A Carmen é responsável pela criação de 2 leis que aceleram o tratamento de câncer pelo sistema público. Daqui a pouco ela vai explicar melhor para a gente como essas leis funcionam. Deputada, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje também. Obrigada, eu que agradeço o convite. Quero saudar de imediato já a Amanda e a Juliana, essas belas mulheres, exemplos de vida para muitas outras mulheres brasileiras. Obrigada. Obrigada. E a nossa terceira convidada, também finalista da categoria Informação para a Vida do Prêmio Inspiradoras, é a Jussara Del Moral. A Jussara é famosíssima. Ela tem um canal no YouTube, o Supervivente, que tem 12 mil assinantes. Quase isso, né, Jussara? Acho que já chegou lá. Não, já cheguei, tá 12.100. Tá vendo? Quando eu escrevi o roteiro, estava chegando a 12 mil. Só cresce essa fama. Verdade. E lá a Jussara conta como é viver com câncer metastático e também compartilha muitas informações sobre a doença. Jussara, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu estou super feliz de estar ao lado dessas meninas, que eu acho que nem devia ser uma disputa, né? Até porque a gente já ganhou, né? Só de estar aqui fazendo coisas tão diferentes e tão legais, né? Parabéns, meninas. Verdade. Obrigada, é verdade. A ideia é essa mesmo, é de troca e compartilhamento, né? É uma premiação que a gente tem que acaba escolhendo, né? Quem é o júri elege e o voto popular também.
mas a essência toda do prêmio é colocar vocês em contato, dar mais visibilidade para o trabalho que vocês já realizam, que tem tanto impacto, né? Então, a ideia é bem essa. Eu queria só, a gente aqui, fazer um aviso geral para quem está acompanhando a gente. A gente está com um pequeno problema técnico de intervalo prolongado entre uma fala de uma e outra. Então, a gente vai falar um pouquinho mais devagar, esperar a outra responder. Então, vocês não estranhem, a gente já se organizou por aqui. E entre nós, eu queria fazer um outro combinado. Eu vou pedir para vocês falarem, mas eu queria aproveitar esse clima de troca para vocês também fazerem perguntas uma para a outra. Então, vou fazer uma pergunta para cada uma, para vocês contarem um pouco do projeto, mas depois a gente pode conversar aqui, mais do que fazer um grande debate. Amanda, vou começar por ordem alfabética também. Conta pra gente como é que funciona o trabalho da associação, como é que você entrou na associação, né? Ela existia um pouquinho antes da sua entrada na coordenação, não é? E tinha algumas coisas diferentes antes de você entrar. Conta pra gente como funciona. Isso. Ai, gente, boa noite. Estou super nervosa, mas estou muito feliz. Assim, hoje, né, estou no projeto há 7 anos, né? Recebi um convite através da minha madrinha na minha primeira sessão de quimioterapia, né? Descobri meu câncer de mama aos 27 anos, depois de ter perdido minha mãe há 2 anos, né? Da descoberta do câncer, e recebi esse convite para poder ser voluntária do projeto, que é localizada no meu bairro, né? Onde eu nasci e me criei, hoje resido, né? nesse bairro. E para mim foi um presente, assim, de Deus, sabe? Foi uma confirmação, assim, daquilo que eu estava num momento muito difícil. Foi na minha primeira quimio, que caiu meu cabelo, todo um processo que eu já sabia, né? Como acompanhante e não como paciente. E depois passar por esse lado de paciente foi muito difícil. Então, para mim, a ASC, eu sempre digo que ela foi a minha quimioterapia do bem, sabe? Então, mudou completamente a minha vida, assim. O projeto realmente começou com a entrega, né, de um leite, de medicamentos, e hoje ela trabalha realmente com a parte de saúde e cidadania. A gente tem quase 110, mais ou menos, voluntários por aí. E, assim, para mim, acho que realmente mudou a minha vida. Estou assim. Muito feliz, graças a Deus, de estar fazendo parte desse projeto, né? E o trabalho da associação é garantir que as pacientes, ou mesmo quem precisa fazer exame de rotina, tenha acesso ao serviço de saúde, é isso? Sim. Como é que vocês fazem esse trâmite? Para mim, foi assim, uma parte que eu poderia, porque minha mãe, ela chegou a falecer por falta de informações. Na época da descoberta do câncer da minha mãe, a gente nem imaginava do Outubro Rosa, a gente não tinha ideia da campanha do Outubro Rosa. Na verdade, a gente não tinha informação do que era realmente o câncer de mama. Então, eu tive, né, eu descobri precocemente, então deu tempo de fazer todo o tratamento através de uma campanha do Outubro Rosa. Então, eu tive, assim, pensei, por que não levar as informações para as mulheres da minha comunidade? Né, delas poderem realmente ter acesso e descobrir que o câncer, ela simplesmente não é o fim, porque quando a gente tem a notícia, a gente já pensa que não, a gente fica sem esperança, né? Na verdade, então, o projeto, ela foi a ponte para eu poder falar um pouco desse assunto tão tabu, né? Das pessoas me olharem e dizer, oh, meu Deus, você teve câncer, coitada, enfim, não, eu não era uma coitada, então tinha que passar para as mulheres, né, do meu bairro e adjacências, que o câncer, ele tem cura. Então, a gente começou a fazer a prevenção do câncer, né? A gente começou com palestras, a gente começou atrás de conseguir exames de mamografia, né? No hospital que eu fazia tratamento, a gente teve acesso a essas mulheres ter acesso à mamografia e a gente conseguiu, né, disponibilizar alguns exames para as mulheres do bairro e elas terem essa prevenção, né, do câncer. Então, assim, foi muito importante. O projeto foi essa ponte, de eu poder falar um pouco sobre o câncer de mama, sabe? Que era um assunto tão tabu.
Então, para mim foi muito importante o projeto nessa minha fase do tratamento. Você disse que teve o diagnóstico aos 27, foi isso? Sim, 27 anos. isso. E hoje você tem que idade? Hoje eu tenho 34. 34, tá bom. 34 então foi há anos. 7 anos. São 7 anos que você está nesse trabalho também. Isso, 7 anos. Amanda, se alguém quiser, alguém que está assistindo a gente quiser colaborar com a associação, tem como? Sim. Hoje o projeto, ele precisa de ajuda, né? A gente é um projeto não governamental e a gente, assim, recebe doações da própria comunidade, né? Dos próprios colaboradores do projeto. E sim, a gente tem no Instagram a nossa linha direta e a gente hoje trabalha na via Pix, né? Então, tá lá no nosso Instagram, né, todas as informações, e a gente tem um Pix, sim, para a gente precisar muito de ajuda. O projeto precisa muito, muito de verdade. E eu digo a vocês que o projeto em si, ele me tirou de uma depressão, ele me tirou completamente dessa visão de falta de esperança, sabe? E ver que você se torna... as pessoas te verem careca, as pessoas... Porque o impacto é o cabelo, né? E as pessoas verem que realmente o câncer tem cura e que viver sem a mama, a gente pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Então, isso realmente impacta muito, sabe? É isso, assim, a gente tem sim esse meio de ajuda. A gente precisa de ajuda, na verdade. Oi, desculpa, não consegui ouvir. Não, qual que é a arroba do Instagram? Sim, nosso Instagram é @ask_areias_. Tá, ASC é AASC, né? 2 As. É, AASC, isso. Muito bem. Deputada Carmen, queria que você explicasse para a gente como funcionam as duas leis que você criou para acelerar o atendimento e os exames de câncer de mama. Obrigada. Primeiro, mais uma vez, somos vitoriosas por estarmos aqui. E eu me considero mais vitoriosa ainda por estar na companhia de duas pessoas que tiveram o seu câncer e transformaram o seu exemplo de vida, a sua luta numa luta em defesa de um coletivo. Então, para mim, como enfermeira, como familiar de paciente com câncer, eu tive a mãe com câncer de mama, que teve uma qualidade de vida em função do diagnóstico precoce, e como secretária de saúde do meu município e depois do estado de Santa Catarina, nossos pacientes tinham muita dificuldade de acesso, porque nós não tínhamos serviço de quimioterapia e radioterapia praticamente no interior do estado de Santa Catarina. Ele estava mais localizado na capital, Florianópolis. Como secretária municipal, eu consegui instalar em Lages um serviço de quimioterapia, então, para reduzir o tempo de espera dos pacientes e o deslocamento. E como secretária adjunta e secretária de Estado, nós conseguimos construir o plano de expansão dos serviços de oncologia no Estado, colocando serviços em todas as macro-regiões de Santa Catarina. E eu, quando cheguei na Câmara Federal, eu me deparei com um relatório do Tribunal de Contas da União, e eu, como enfermeira e professora que fui de enfermagem, eu sempre quis e ensinei para os meus pacientes, para os meus alunos, que a gente tem que querer para os pacientes da gente aquilo que a gente quer para a família da gente. E, num determinado momento, houve uma matéria apresentando o ex-presidente, que estava com uma voz mais rouca numa quinta, uma confirmação na sexta e o início do tratamento na segunda-feira. Paralelo a isso, eu estava com um relatório do Tribunal de Contas da União mostrando os vazios assistenciais, ou seja, regiões brasileiras sem nenhum serviço de quimioterapia, sem nenhum serviço de radioterapia. Aí estudei, apresentei o projeto de lei em 2011, a deputada Flávia Moraes apresentou um similar em 2012, e no nosso projeto inicial, nós pedimos que o início do tratamento se desse em, no máximo, 30 dias, porque a gente sabe que o tempo de espera impacta diretamente nas possibilidades de cura ou de uma melhor qualidade de vida para o paciente com câncer.
E quando houve a notícia, então, da cura, né, eu apresentei o texto, trabalhamos muito com o Ministério da Saúde e tivemos que acordar ser em 60 dias, que é a Lei 12.732, que as pessoas precisam se apropriar. É que eu quero pedir muito à Amanda, a Jussara, que nos ajude a divulgar os direitos dos pacientes com câncer, ao seu acesso à quimioterapia, à radioterapia e à cirurgia, conforme for definido pelo médico assistente, pelo profissional que está avaliando o paciente. Por que em no máximo 60 dias? Porque naquele momento, em 2012, quando aprovamos a lei, nós não tínhamos o plano de expansão da radioterapia, que esta lei forçou, então, o governo federal, o Ministério da Saúde, instalar 80 novas soluções de radioterapia no país, em especial nas regiões que nós chamamos de vazio assistencial. Ou seja, o paciente tinha que se deslocar por longas distâncias ou até mesmo fora do seu estado para poder receber uma cirurgia oncológica, uma quimioterapia ou uma radioterapia. Paralelo a isso, nós começamos a perceber que os pacientes estavam conseguindo reduzir o tempo de espera em algumas regiões para o tratamento, mas a dificuldade no acesso aos exames. Nos casos suspeitos de um câncer, a dificuldade para acessar uma tomografia, uma biópsia guiada por ultrassom. E aí, em 2015, em 2014, eu apresentei, então, o projeto de lei que a gente chama hoje, né, a Lei dos 30 Dias, que ela já está em vigência. A pandemia, a gente precisa lembrar que afastou os nossos pacientes dos serviços de saúde, mas é a hora da gente massificar a informação para as pessoas que têm, ou seus familiares, casos suspeitos de câncer, o direito de fazer os seus exames em, no máximo, 30 dias, e a cirurgia, se o quadro clínico permitir, em, no máximo, 60 dias. Porque nós sabemos que quem tem câncer não pode esperar, que diagnóstico precoce e tratamento o mais rápido possível faz a diferença na vida das pessoas. Essas não são as únicas leis que a gente trabalhou e ajudou a implementar aqui na casa, porque na área do câncer, nós estamos falando de câncer de mama, e a Amanda colocou aqui a dificuldade da comunidade dela, né, de ter acesso às mamografias. Nós temos uma lei de 2008 que garante a todas as mulheres acima de 40 anos sua mamografia de rastreamento, ou seja, o exame preventivo, que não é aquele que a mulher tem sinais e sintomas. Esta lei vem sofrendo algumas alterações na forma de financiamento e na priorização. E eu tenho trabalhado, inclusive trabalhei em um projeto de decreto legislativo que também se transformou daí num PDC. O que significa isso? Se transformou numa norma que ainda não está sendo respeitada, que é assegurar aos pacientes, todas as mulheres com 40 anos ou mais, a sua mamografia de rastreamento. Não está proibido, mas o Ministério priorizou acima de 50 anos essas mamografias, e nós sabemos que mulheres jovens, Amanda é um caso clássico disso, é claro que ela não estava com 40 anos, ela foi fazer os seus exames porque ela teve algum sinal e sintoma, ou pelo histórico familiar que ela teve da mãe, né? Então, este momento, para mim, é muito importante, porque a gente pode estar ampliando as informações e levando as nossas mulheres, e quando a gente leva informação para as mulheres, a gente leva para a família como um todo, dos direitos que as pessoas têm com relação aos exames dos casos suspeitos de câncer, aos acessos aos procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, ao acesso às suas mamografias de rastreamento, que são mamografias de busca de prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de mama. Lembrando também que nós temos uma luta grande com a reconstrução das mamas, né? Não basta a gente fazer o procedimento, a gente precisa garantir a reconstrução da mama, e as leis também permitem isso. A gente trabalhou, aqui eu não sou autora, mas a gente trabalhou a aprovação de alguns textos nesse sentido, que é o direito à reconstrução mamária durante o procedimento cirúrgico da retirada do tumor,
ou quando o médico assim indicar, e a simetria das mamas. O que é? É dar saúde mental, psicológica às mulheres que tiveram sua mama retirada, deixando as duas mamas com o mesmo aspecto, ou seja, garantindo a simetria das mamas. Deputada, como é que alguém faz a lei valer? Quer dizer, alguém quer exigir que o seu exame seja feito dentro do prazo que estipula a lei, ou que o tratamento comece, enfim, todas essas leis, todos esses direitos dos pacientes que você citou, como é que a gente faz para, na prática, exigir o cumprimento delas pelo serviço de saúde? Este momento é o momento que está fazendo a divulgação dos textos legais, da garantia dos direitos, né, dos pacientes com suspeita, das pessoas com suspeita de câncer e daquelas que precisam dos procedimentos. Teoricamente, nós não deveríamos nem estar discutindo leis, né? Nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, que é uma lei maior, que veio com a Constituição de 88, mas por que os legisladores tiveram que aprimorar e garantir, através de outros textos, a priorização nos casos, por exemplo, como nós estamos aqui nos referindo. Então, isso que a Jussara faz como comunicadora, né, com esse grupo grande que ela tem, a Amanda com as mulheres que vão até a associação, ela como uma líder comunitária, cada um de nós podemos e devemos ser veículos de comunicação e de informação dos direitos dos pacientes, porque só conhecendo os direitos que a gente vai minimizar o tempo de espera. Quero só lembrar novamente, nós tivemos aí, estamos ainda, né, no momento mais ameno da pandemia do Covid-19, mas o número de pacientes na lista de espera ele se acentuou de 2020 para cá em função das dificuldades de acesso dos nossos pacientes, em função da pandemia, ou até mesmo da preocupação de ir lá fazer um exame para saber como é que está o seu preventivo do câncer de colo de útero, ou fazer a sua mamografia, por evitar os serviços de saúde. Então, agora a gente tem que correr para recuperar esse tempo, para poder dar qualidade no atendimento e vida, né? Porque um diagnóstico de câncer não pode ser uma sentença de vida, dizendo assim, tudo acabou. Muito pelo contrário. Os exemplos que a gente tem aqui, né, com essas duas belas mulheres, são exemplos de centenas de mulheres que nós temos no país, que transformam as suas experiências de vida em um motivo para cuidar, proteger, apoiar e estimular outras mulheres, e também as entidades todas que nós temos no país que apoiam os pacientes com câncer, elas têm esse papel muito intenso de divulgar. Vou aproveitar, eu ia deixar para o final, mas é tão importante esse alerta, já vou aproveitar o gancho. Muita gente deixou de lado, né, os exames de rotina, não só para câncer de mama, enfim, os exames ginecológicos, mas os exames em geral e o tratamento também. Muita gente acabou abandonando ou paralisando tratamentos com medo da pandemia, ou também porque, enfim, o serviço foi interrompido. Agora que as coisas estão, graças a Deus, graças a Deus não, graças à ciência e à vacina, arrefecendo, acho que é bom a gente lembrar as pessoas todas de voltarem para os serviços de saúde, fazerem seus exames, retomarem seus tratamentos, porque a saúde é algo geral, né? Não é pontual, e agora vacinados, com máscara, tomando todos os cuidados, é seguro voltar a se cuidar, não é mesmo? A gente tem que... Eu diria que é seguro e necessário, porque nós precisamos recuperar o tempo perdido para várias patologias, em especial, né? É o tema que nós estamos tratando, em especial para quem tem histórico familiar e não pôde fazer seus exames, para quem está no período de fazer os seus exames, tanto a mamografia de rastreamento quanto o preventivo do câncer de colo de útero, né? Correr atrás e quando chegar num serviço de saúde, mostrar que tem conhecimento dos textos. Porque isso faz com que os serviços de saúde possam estar cada vez aprimorando as informações, mas aprimorando o acesso, né? Que a gente precisa garantir o acesso
aos exames num menor espaço de tempo e também aos procedimentos quando necessários. É o famoso eu tenho direito, não é mesmo? Acho que a gente tem que lembrar dele. Muito bem. Jussara, você. Eu gostaria que você contasse, antes de contar sobre o canal e como ele surgiu, eu queria que você contasse para a gente sobre a sua condição de paciente de câncer metastático. Acho que muita gente ou desconhece o que é isso, ou quando conhece, sempre pensa na imagem de um paciente muito debilitado, sem planos de futuro e tal, e a gente está vendo aqui o seu exemplo de que pode não ser nada disso. Então, eu queria que você contasse para a gente como não só sobre a sua experiência, mas acho que tem uma variedade aí de posturas nessa condição. Sim. E daí conta para a gente como é que surgiu o canal. Bom, então eu tenho câncer de mama metastático. Para quem não sabe o que é um câncer de mama metastático, é um câncer de mama avançado, que já saiu do sítio primário e já foi para outros lugares do meu corpo, né? Então, eu já tive metástases nos pulmões, nos ossos, né? Principalmente na calota craniana. Eu já tive uma lesão cerebral única, pequenininha, que nem conta muito, mas aconteceu. Então, eu tive câncer, o meu câncer primário eu tinha 42 anos, né? E eu tô com 57, eu estou em tratamento, eu faço um tratamento que não é curativo, é de combate à doença, sim, mas ele não é um tratamento que a expectativa é ser curada. Eu estou num tratamento que me mantém viva por muito tempo, né? Hoje em dia a gente já pode falar que é por muito tempo, porque eu tenho metástases há quase 13 anos, e o câncer primário eu tive aqui em janeiro, vai fazer 15 anos, eu vou debutar. Então, eu acho que a gente pode falar disso. Eu, né, de cadeira, posso falar que é possível viver com um câncer em estágio avançado e é possível viver bem. E foi dessa vontade, né, de dar essa esperança e principalmente de desmistificar os assuntos acerca do câncer de mama metastático ou até de outros cânceres também, né? A gente já sabe que tem alguns tipos de câncer que as metástases têm cura, né? E o câncer de mama ainda não, mas a gente espera que esse dia chegue, talvez eu não me beneficie disso, mas a ciência está muito avançada, está avançando, a gente está vivendo isso na pele com a história da Covid, e então o canal nasceu dessa necessidade de se falar de câncer de mama e de se falar de câncer de uma maneira mais abrangente, de uma maneira de falar do que realmente importa e sair daquela coisinha romântica da careca. Claro que é super importante falar de autoestima. Para mim, a autoestima é muito mais do que aparência. Eu não tenho cabelo numa parte da cabeça, então eu sei muito bem o quanto isso é importante. Esse meu cabelo aqui, ele é comprado. O meu cabelo não nasce mais numa parte da cabeça por conta de muitas radioterapias que eu fiz. Mas eu tinha vontade de falar de câncer de uma maneira diferente e sair um pouquinho só do Outubro Rosa, que falava do lacinho cor-de-rosa e das vitoriosas. Na verdade, quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem que falar em acesso, né, ao tratamento, acesso à medicação, que a deputada, né, tá fazendo esse trabalho tão lindo. A gente tem que falar dessa comunidade mais pobre, que a Amanda ajuda, que nem sabia, né, que as pessoas descobrem o câncer de mama já em estágio muito avançado, porque elas não sabem, porque elas ainda acreditam naquela coisa de que não tem cura, ou de não aprender a se conhecer, a se tocar e a conhecer o seu corpo. Então, todas essas coisas muito importantes acerca do câncer
que me motivaram a criar o meu canal. Eu queria fazer uma coisa diferente do que era feito naquela época, né? Porque eu falo que eu já sou jurássica nesse mundo, graças a Deus eu estou aqui para contar essa história depois de quase 15 anos. Então, isso é uma coisa que eu acho assim emblemática, porque eu estou aqui representando muitas mulheres, né? Eu sou voluntária do Instituto Oncoguia, né, que faz um trabalho lindo com essas mulheres com câncer de mama metastático, né? Então eu estou aqui só para representar muitas delas que vivem como eu, né? Óbvio, o tratamento não é fácil, né? Eu não gosto de romantizar, então no meu canal eu não romantizo o câncer. Se eu pudesse não ter o câncer, eu não teria, né? Apesar das inúmeras oportunidades que eu estou tendo de falar sobre isso, principalmente de ajudar as pessoas e de me ajudar também, como disse a Amanda, né, que também teve câncer, eu ainda tenho câncer, né? Então eu estou todo dia aprendendo, eu estou todo dia me beneficiando de uma lei como essa, né, da deputada, e eu estou todo dia aprendendo a falar sobre isso e a alertar as pessoas que não sabem nada sobre isso e que quando descobrem metástases, acham que vai morrer. Então, eu tenho tido muito esse retorno do trabalho que eu faço, né? Então, ter sido indicada para estar aqui com outras duas feras, né? Vou chamar a gente de fera, porque a gente faz um trabalho muito legal, todas, né? Assim, a gente já ganhou o prêmio, todas, de estar entre as três, porque cada uma no seu lugar de fala, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, que estudei comunicação, que modéstia à parte, acho que eu sei falar e faço isso com muito gosto, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu fiz desse meu talento, né, um caminho para eu ajudar pessoas. Eu acho que eu estou fazendo isso muito legal, né? No YouTube eu tenho 12 mil e poucos seguidores, no Instagram eu tenho mais 15 mil e pouco, e mais no Facebook, e eu sou muito procurada, não só por pessoas que têm câncer de mama, mas que têm outros tipos de câncer, pelos familiares, e ajudar essas pessoas me ajuda muito a seguir nesse caminho, porque ter câncer não é fácil, né, menina? Ter câncer não é um negócio legal, né? Ai, que você vai ter quando crescer? Eu queria ter um barco, uma casa na praia. Não, eu tenho câncer. Mas o que eu faço no meu canal é mostrar que eu tenho câncer, mas que eu consigo estar bem mesmo tendo câncer, porque eu tenho aí um leque de tratamentos para fazer. E que eu tenho essa oportunidade de também fazer um trabalho falando sobre isso e alertando as pessoas, olha, não é o fim, pode ser o fim, tá? A mãe da Amanda morreu, por exemplo, eu tenho muitas amigas que também já morreram, mas eu tô viva e eu poderia aqui falar o nome de muitas meninas que também estão vivas depois de um câncer de mama e que também estão vivas tendo um câncer de mama metastático, sabe? E é muito legal eu poder falar isso para todo mundo e encher essas pessoas de esperança, de motivação e também de informação, porque existe muita coisa, muitas fake news, muitas coisas que não existem em relação a ter câncer, né? E muitas coisas que foram ditas para nós de um jeito que não é verdadeiro, né? Eu estou aqui. Eu sou uma paciente que responde muito bem aos tratamentos, né? E isso realmente eu saio na frente. A maioria dos pacientes talvez não esteja nesse lugar meu de dar uma resposta tão boa quando toma uma droga, né? Que eu tomo várias, a quimioterapia, principalmente, no caso, o bloqueio de hormônios que eu faço. Então, eu respondo muito bem em muito tempo. Eu sei que muita gente me fala assim, mas você é um caso à parte. Não, eu não sou um caso à parte. Talvez eu não seja a maioria, como a maioria, mas muita gente está como eu, vivendo bem mesmo tendo câncer, continua a planejar e a fazer seus sonhos acontecerem. Então, é disso que eu falo no meu canal. No meu canal, eu quero causar uma reflexão
As pessoas não precisam concordar comigo, mas eu acho que eu acendo uma chama na cabeça delas para elas pensarem sobre o que elas têm e como elas vão viver a partir daí, né? O que a Amanda falou agora, né, me tocou muito, né? Porque realmente é um privilégio, né? Eu poder saber tudo que eu sei, brigar pelas coisas que eu quero, mas e é também uma oportunidade muito legal eu poder. Eu não gosto de falar ensinar, mas de poder fazer as pessoas pensarem sobre isso. Então, eu acho que o meu canal ele existe para ajudar as pessoas a pensarem no que elas nunca tinham pensado. Né? Elas não precisam concordar comigo, mas elas me assistindo e começarem a brigar pelos direitos. Eu não gosto de falar muito brigar também, né? Porque o câncer não precisa ser essa coisa bélica, né? Perdeu por câncer, ganhou do câncer, brigou, lutou. Mas eu acho que para a gente seguir no caminho com uma doença grave, né? A gente tem vários obstáculos. Então é muito legal que chega uma Jussara, né? E conta para as pessoas o que ela está vivendo e como ela está vivendo e dá essa esperança para aquela pessoa entender melhor o que ela tem, buscar os seus direitos, buscar mais conhecimento. Jussara, conta uma coisa para mim. Você falou de acender essa luz na cabeça das pessoas. Teve um momento em que essa luz foi acesa na sua cabeça? Você sempre teve essa postura otimista e para frente? Ou teve algum período anterior? Ou você passa por períodos mais menos otimistas? Então, olha, então, essa ideia romantizada também de que eu tô sempre rindo, feliz e saltitante, não é verdade, tá, gente? E eu falo disso nos meus vídeos. Tem dia que eu tô brava, que eu tô chateada, que eu não queria estar passando por nada disso. Eu sou uma pessoa muito normal. Mas essa luz, né, de falar sobre isso, e agora eu vou contar a verdade verdadeiríssima, que eu já contei no meu canal e eu sempre conto nas entrevistas. Eu tinha um grande sonho, né, que era trabalhar com comunicação. Eu sou formada em comunicação, mas eu era funcionária pública, né, enquanto eu fiz a faculdade, eu passei num concurso, eu tinha 19 anos, e eu fazia um trabalho muito quadradinho, muito burocrático, né, numa agência do INSS, que é onde eu trabalhei minha vida inteira. E quando eu tive o primeiro diagnóstico, eu não pensei nisso, mas quando eu tive o meu primeiro diagnóstico de metástases, eu pensei assim, poxa, acho que eu vou viver menos do que eu gostaria, né? Eu vou viver menos do que eu merecia ou do que eu deveria. E eu falei assim, eu tenho que fazer tudo que eu tiver direito, assim. E aí eu comecei a entender que algumas coisas eu fazia errada, né? Eu fazia errado. Tipo assim, a gente sempre deixa para fazer as coisas, assim, quando o nosso filho crescer, ou quando a gente se formar, ou quando a gente mudar de emprego. E eu vi que não, que a hora de fazer as coisas é agora, né? E isso eu tenho muito latente em mim, né? Que o momento é já, é sempre agora, né? Passado não existe, futuro também não. O momento é já. E foi nessa ânsia de trabalhar com comunicação, mesmo até que eu não ganhasse nada, né? Porque eu já tinha como me sustentar. E aí eu falei, e as pessoas me cobravam muito que eu fizesse alguma coisa para falar para as pessoas, porque eu sou muito comunicativa mesmo, e eu já participava de grupos no Orkut, e eu sempre me destacava nos lugares por falar muito, por escrever muito. Então eu falei que não, blog, eu não quero fazer um blog. As pessoas falavam de blog naquela época, né? Porque fica muito naquela coisa de autoestima, de lencinho, de automaquiagem, e eu quero falar mais. E aí uma pessoa me sugeriu, faz um canal no YouTube. Eu falei, gente, faz um canal no YouTube. Como eu não pensei nisso? É que estava começando. E aí eu fiz esse canal no YouTube e eu realizei o meu maior sonho, que era poder trabalhar com comunicação, né? Então,
É claro que eu escolhi falar da minha vivência com câncer, porque eu tinha essa intenção de ajudar as pessoas, mas eu tinha muita intenção mesmo de realizar meu sonho. Agora eu confessei, gente, isso já é confesso, né? Então, isso é muito legal, assim, falar para as pessoas que têm câncer, olha, não desista, você está com metástase, você está descobrindo câncer. Eu tinha uma amiga muito querida que já morreu, também tinha câncer de mama metastático, que ela falava assim, os sonhos são ajustáveis, né? Então, quando a gente percebe que a gente pode ajustar um sonho dentro de uma realidade, olha o que a Amanda faz, né? Olha o que a deputada Carmen faz, né? Olha o que eu faço. Os sonhos são muito ajustáveis. Eu tenho duas coisas muito emblemáticas nesse tempo que eu estou doente, né? Primeiro, foi de realizar o sonho de trabalhar com comunicação e que eu consegui fazer isso. Eu posso, eu não quero, tá? Mas se eu morrer amanhã, eu já morro feliz, porque eu acho que eu consegui fazer tudo o que eu queria, né? E eu também ajustei um sonho muito bem ajustado, assim. Eu não sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa que eu não estou mal, porque eu tenho uma aposentadoria, eu era funcionária pública, então eu estou com a minha vida estabilizada, mas eu tinha um sonho de viajar, tinha um sonho muito grande de viajar e eu nunca viajava, porque eu sempre punha alguma coisa no meio do caminho negativa de que eu não posso viajar por causa que meu filho não sei o quê, eu não posso viajar porque eu não tenho dinheiro. E aí, quando você resolve ajustar um sonho, você vai ver como é que você vai realizar esse sonho, né? E de lá para cá, claro, pagando em 12 vezes, fazendo. Meus filhos cresceram, não me dão mais tanto gasto. Eu conheço já 17 países, tá? E nesses 14 anos que eu tô doente, eu consegui realizar o sonho de viajar muito, mesmo sem ter dinheiro, sem ser rica, porque eu ajustei o sonho, sabe? Então, eu acho que é esse. É o meu grande. Fora toda a informação de qualidade que eu levo para as pessoas, eu mostro para elas que é possível viver mesmo tendo câncer. Eu acho que esse é o meu maior legado, porque eu vou morrer um dia e eu vou deixar no meu canal. Hoje eu tenho 300 e poucos vídeos, né, eternizados. Já tenho, acho que, 313 vídeos no meu canal, falando que eu tenho por aí, né? Eu deixo eternizado, mesmo quando eu estiver morta, que valeu a pena e que é possível viver mesmo tendo câncer, mesmo com todas as pedras no caminho. Eu acho que é isso. Eu falo demais, gente. Me cortem. Vou precisar interromper, porque a gente tem que obedecer o horário e terminar daqui a pouco. Mas foi uma delícia ouvir vocês três, papo alto astral aqui no fim do dia, com muita informação. Acho importante a gente lembrar de tudo isso, né, dos nossos direitos, de acesso à saúde, lembrar que a gente pode ajustar os nossos sonhos, né, Sara? Bonita essa mensagem da sua amiga. E que a gente pode fazer coisas. Oi. Se você me permitir, eu acho que essas duas mulheres, elas são tão grandiosas que elas tiveram obstáculos, com certeza, para fazer exames algumas vezes, para conseguir marcar uma consulta, para ter um medicamento de última geração para o seu tratamento. E eu queria, se elas pudessem falar um pouquinho sobre isso, de não desistir nos obstáculos. Porque apesar da gente ter a lei dos 30 dias, que assegura os exames, 60 dias no máximo para os procedimentos, a gente sabe que não é todo mundo que consegue ainda fazer com que o acesso seja nesse período. E que esses obstáculos não sirvam para impedir a busca do tratamento, sabe? Que não sirvam para desmotivar, porque esses dois belos exemplos, né, só reanimam as nossas esperanças, a nossa fé, do quanto é importante a informação, do quanto é importante a gente não deixar a doença tomar conta da vida. E aí eu só vou dar um exemplo assim, eu sou enfermeira, gente, eu cuidei de muitos pacientes e digo para vocês assim, ó, que a minha
maior satisfação na vida é cuidar da vida das pessoas, porque eu acho que isso é muito nobre, você cuidar das pessoas, mesmo nos momentos mais complexos, que é muito duro também para a gente. Mas quando minha mãe teve câncer de mama, menina, a mãe tinha 62 anos, e eu rezava em função do diagnóstico dela que Deus desse pelo menos 5 anos de vida. A minha mãe partiu em janeiro de 2020, com 94 anos de idade. Então, esses exemplos de que a gente não pode deixar a doença absorver o dia a dia e buscar caminhos, se ajustar e ser multiplicadora. Olha, eu preciso dizer assim, a toda a equipe organizadora do Instituto Avon, do Inspiradoras, do Prêmio Inspiradoras, da UOL, do quanto para mim está sendo gratificante ouvir essas mulheres, porque elas são exemplos de vida, gente. Sabe que o objetivo principal da premiação, para mim, vocês já atingiram, que é a gente poder compartilhar e ouvir as experiências de vida. Porque o que é possível para Amanda foi possível para a Jussara, é possível para as outras mulheres do nosso país. E é isso que a gente precisa querer. Falando, só pegando o gancho, antes da gente encerrar, para contar um tempo mais. Amanda, você que falou um pouquinho e que deve ter enfrentado dificuldades aí para fazer os exames, ou mesmo se você não enfrentou para você, você acabou de contar para a gente que as suas vizinhas, né, enfrentaram ou enfrentavam. Como é que é a disposição nesse momento, né? O que a paciente faz e como é que vocês conseguiram transpor esses desafios nesses momentos? Eu, assim, estou muito feliz, né, assim, ouvindo vocês, o depoimento, a deputada Dona Jussara é a nossa voz, né? Eu perdi minha mãe também, não só pelo câncer, mas pela falta da lei que aqui de 60 dias, de 30 dias não acontecia, porque a gente marcava uma consulta, só Deus sabe quando ela ia ser atendida, e a doença avançando o mais rápido possível, sabe? Então, realmente, eu perdi minha mãe por falta também de atendimento, assim, de questão que demorava muito os exames, por mais que a gente tivesse uma assistência, médicos maravilhosos, mas a assistência, o tempo de exame, o resultado, quando já vinha dar um resultado de um exame, já tinha dado metástase em outro canto, enfim. E comigo, por ter tido esse exemplo da minha mãe, né, eu corria. E eu tô pós-cirúrgico, eu fiz uma retirada de um tumor no ovário. Na questão também da metástase, né, a gente tá esperando o resultado. E também teve esse processo de demora. E, enfim, então a gente tem que ser voz para essas mulheres, sabe? A gente tem que mostrar para elas que a gente não pode, o câncer não espera, sabe? Ele não espera, ele avança o mais rápido possível, sabe? Então, daqui que a gente consiga fazer um exame, daqui que a gente tenha um resultado, a doença já avançou muito, sabe? Então, ter aqui, estar no projeto e poder falar sobre isso e orientar elas sobre a mamografia, sobre outras coisas e consultas mesmo, tem que ser voz, sabe? Eu agradeço muito por existir pessoas como vocês, a deputada em relação às leis, porque a gente precisa realmente de leis para poder essa doença ela ter o atendimento mais rápido possível, sabe? Então, eu já ganhei realmente o prêmio de poder falar, a gente ouvir, sabe, esses depoimentos, ouvir que realmente existe uma lei, que a gente possa correr atrás, que a gente possa lutar, porque muitas pessoas estão morrendo, sabe, em relação à falta de conhecimento, à falta dos seus direitos, né? Eu tive que ter o meu direito, eu tive que ter conhecimento para hoje poder estar aqui contando a história, mas eu perdi minha mãe por falta de informação, por falta de gente não. Perdemos a conexão da Amanda. Vocês, para poder a gente entender muita coisa, sabe? Por ter Jussara no canal, por ter deputada, para poder a gente entender de leis. Então, isso para mim foi muito importante.
de verdade. Muito obrigada. A gente é que agradece. Agradeço todas vocês. Eu sempre digo isso e digo aqui de novo. Como cidadã, eu tenho que agradecer o trabalho de vocês, sempre. Bom, e agradeço também a participação de vocês aqui. Antes da gente encerrar, quero avisar que então, essa live vai ficar gravada no YouTube de Universa e no site do Prêmio também. uol.com.br/universa/prêmio-inspiradoras. Tem aqui embaixo, tem o endereço também. E amanhã a gente tem mais uma live com as representantes da Avon, que são representantes da Avon, que fazem também trabalho de impacto social nas 3 causas do prêmio. Câncer de mama, violência contra a mulher e equidade de gênero. E a semana que vem a gente tem mais 4 lives das outras categorias. A programação completa está no site também. Os nomes das finalistas, das vencedoras, vão ser revelados no dia 23 de novembro, na noite de premiação, também vai ser transmitido online. E quem está assistindo a gente pode votar no site da premiação, tem todo o conteúdo, os perfis, as reportagens sobre as finalistas, vídeos e o link para votação também. Então, para votar é simples, a primeira categoria, que cada dia aparece uma categoria em destaque, mas a gente vota na primeira categoria e ele vai girando, né? O programa vai girando para as outras categorias, a gente tem que ir passando de uma por vez para votar em todo mundo. Compartilhem o conteúdo, façam campanha e até mais. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, maravilhoso conhecer vocês. Sorte para nós, porque a gente já ganhou, né? As 3 já ganharam. Tá.